Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Bom, são 10 horas e 3 minutinhos, hoje é quinta-feira e quinta-feira, você sabe, é dia de estarmos aqui com o nosso queridíssimo doutor Egnaldo Pinheiro, psicólogo clínico. Toda quinta-feira é o nosso No Divã da Rede, tratando sobre temas no tocante aí eu sempre quero falar problemas, mas não é problema, né, doutor Egnaldo? Não é problema. Bom dia. Quer falar transtorno, né? Hã? Quer falar transtorno, né? Transtorno, problema não, transtorno, né? Problema já basta que a gente já tem no dia a dia, então deixa. Bom dia, doutor Egnaldo, tudo bem, meu querido? Bom dia, pastor Elber, tudo bem, graças a Deus. Bom dia aos nossos ouvintes e que já estão chegando aqui também no nosso YouTube. Sejam muito bem-vindos, bom estar com vocês. Maravilha. Deus abençoe o nosso dia, então, né? Que você possa estar aqui também no YouTube junto com a gente. E não esquece, aqui funciona assim, você pode mandar perguntas. Hoje o tema, a gente vai continuar aí com o tema Solidão na Era Digital. Por que nos sentimos tão sozinhos? Parte 2, hoje a vingança, né? Então a gente vai continuar com esse tema. E aí, se você tiver perguntas, né? E gostaria de fazer, se for perguntas assim, que, poxa vida, eu queria fazer uma pergunta, mas eu não queria me expor. Então você manda pra gente lá no nosso WhatsApp. As perguntas que chegarem por lá, eu vou saber que não é para ser identificado. Então eu não vou estar identificando o autor da pergunta, ok? No WhatsApp. Agora no chat aqui, aí, né? Se você botou no chat é porque é para todo mundo saber mesmo. Então, se você pode participar tanto no chat no YouTube, quanto no nosso WhatsApp, no 11 9 3003 0316. É o nosso No Divã da Rede que está começando, então, a partir de agora por aqui. E aí, doutor Egnaldo, tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? Choveu ontem na Samambaia também ou não? Na Samambaia eu não vi chover muito não, sereninho só. Peguei chuva bastante quando eu estava vindo ali na DF-180, aí peguei num trecho ali, né? Como aqui chove pelos CEPs também, né? Depois de um bom trecho de chuva, aí pegamos um bom trecho seco. Então, é verdade, é engraçado aqui, né? Brasília é muito engraçado. Você olha assim, tá chovendo a 2 metros de você, você fica aqui esperando a chuva passar, depois você vai. É isso aí. Não, quando eu cheguei aqui, meu genro falou justamente isso. Se você estiver caminhando, na época eu andando um pouco a pé por aqui, ele falou, se você olhar de longe, que dá para ver, né? Porque aqui é bem plano, né? Então você vê aquela chuva, você entra numa loja e aguarde, porque a chuva vai passar e depois você vai continuar. Aí eu aprendi isso aí. Porque eu corri muito, teve um dia até chegar em casa, mas tive que correr demais. A idade não deixa. Aí chegou, a chuva passou, né? Pois é. É desse jeito. Gostei de você ter falado. Desculpa, doutor Egnaldo. Desculpa, conclua. Gostei de você estar falando aí, né? A parte 2 é vingança, solidão na era digital, né? Aí eu lembrei assim, por que a vingança? Porque semana passada nós ficamos naquela briga aqui com a digital, né? A gente não entrava e o YouTube estava dando aquele problema, né? Ele, como é que fala quando a gente trollou a gente, né? Como é que o pessoal diz aí o tempo todo, você falava eu não ouvia, a gente se via aqui, meia hora de atraso. Então, vamos continuar hoje aí. E é bom estar junto. Maravilha. Bom, é isso. São 10 horas e 6 minutinhos, então já estamos aguardando você também aqui no YouTube para mandar aí a tua participação. Claro, ultimamente a audiência está, graças a Deus, de vento em popa, né? A gente recebeu essa semana a grata notícia de que a audiência aumentou 105%, né? De setembro. Comparando setembro do ano passado para setembro desse ano, tivemos aí, né, uma alavancagem, vamos dizer assim, de 105% de audiência. Então, tá começando a ficar assim, né, difícil de a gente ler todos os recadinhos, mas pelo menos alguns aqui a gente vai estar lendo sim, né, e isso é muito bom. Bom, gente, são 10 horas e 7 minutinhos, como a gente falou, então hoje o assunto solidão na era digital, por que nos sentimos tão sozinhos? Poucas perguntas o doutor Egnaldo respondeu, acho que na semana passada, justamente por conta dessa confusão todinha que passamos, né? Eu acho que o senhor chegou a falar para mim na semana passada, eu acho que eu te perguntei como que se define, né, assim, na psicologia,
como que define a solidão, né? E quando ela se torna um problema emocional ou de saúde mental. Acho que você me respondeu essa. Sim, sim, a gente até trabalhou isso daí um pouco falando no final, né? E ela vai se tornando um problema de saúde mental quando ela vai se extrapolando, né? Aquela solidão, angústia, quando ela começa a trazer para a pessoa aquela dificuldade, só trazendo a resposta, né? Aquela dificuldade em lidar consigo mesmo com aquele momento, e ela começa a entrar naquela questão da depressão, da angústia, e ela se vê sozinha e sem solução. Então, ela pode ir para um lado que causaria o problema que toda depressão, e dependendo da depressão, né, a pessoa pode ir na desistência da vida, é o que vai acontecendo. Então, a solidão que a era digital pode trazer, essa falta de interação, a falta de menos-valia, e a pessoa não se acha capaz, e outras é aquela dificuldade depois de estar na presença de alguém, de ressocializar, aí vem aquela ansiedade, né? A gente sempre falava antes, né, e sempre fala, né, aquelas pessoas que têm a dificuldade de lidar em público, a ansiedade, por exemplo, pegar um microfone, poder falar em público é muito difícil. E a gente vai perdendo essa forma, né, de poder falar. E aí a gente tem que tomar o cuidado, né? Porque, por exemplo, uma escrita, vamos lá, uma escrita no WhatsApp, ela não vai transmitir a emoção da pessoa. E aí a comunicação pode causar um problema. Então, às vezes você ouve, e aí quando não é visto, né? E você começa a se sentir sozinho. Nós vimos já muitas vezes as coisas acontecendo assim, né? De forma geral. Muito bem. Doutor Reinaldo, você acha que o uso excessivo, vamos dizer assim, né, da internet, não da internet, né, mas das telas, vamos dizer assim, acho que fica melhor, ou das redes sociais, pronto, das redes sociais, você acha que o uso excessivo pode acabar isolando o usuário, vamos dizer assim, emocionalmente? Olha, e justamente o que leva ao isolamento, né, é o isolamento emocional, a falta de conexões profundas, de significado, de ter um significado de você estar com a pessoa ali, né? Esse é o importante da nossa vida. Então, eu falei essa semana, conversando lá no trabalho, né? Falando sobre a questão do autoconhecimento. Então, o quanto que eu estou vivenciando isso, o quanto que eu me conheço, a ponto de poder estar com a outra pessoa e me sentir bem. E entender que o outro ali é uma pessoa, e ela pode ter ela tem as suas nuances, a sua forma de lidar, ela pode estar vivendo um momento difícil, e, por exemplo, aqui nós estamos conversando. Agora, o que pode acontecer? Se eu não tenho uma conexão bem significativa contigo, né, nesse momento que a gente vai falando, eu vou ter uma facilidade muito grande de poder, por exemplo, bloquear, não querer ver, não querer conversar. E quando você tem esse contato, às vezes você fala com a pessoa, manda lá, e a pessoa pode falar, eu não quero conversar nesse momento, né? E aí a tendência depois é a gente deixar essa pessoa de lado, né? Já que eu estou insistindo, estou mandando mensagem, estou tentando falar, ela fecha o vídeo, ela não quer me ver, né? Eu não quero conversar. E aí eu estou tentando e ela não quer, o quanto que ela está se isolando, e o quanto ela está falando, eu não quero falar com a pessoa, eu não quero olhar para a pessoa, eu não quero olhar nos olhos dela, eu não quero que ela veja o que eu estou vivenciando, eu quero me apresentar da melhor forma possível. E muitas vezes a melhor forma é aquela que eu estou do lado da pessoa, e ela vai ter que lidar com a ansiedade que está batendo ali do lado, de poder me ouvir, ou de precisar falar e querer falar, e poder falar sem ser julgada, sem ter julgamento. Então, às vezes, a gente acaba tendo essa dificuldade de lidar com esses momentos da nossa vida. Então, isso causa um problema. Então, olha o que a gente vai observando, né? A falta de conexão significativa, aquilo que nos mostra essa presença, ela nos leva a ter a interação com o outro de forma superficial. Só que tem um momento da nossa vida que a gente precisa ter contato com alguém, né? Às vezes a gente precisa estar, igual nós passamos e falamos assim, é difícil quando alguém vivencia e vai vivenciar o luto,
E o luto não é só perda de um ente querido, de pessoas, mas também é uma perda do emprego, é uma perda, e a pessoa vai precisar lidar com isso, e muitas vezes ela precisa falar sobre isso. Né? Eu lembro que quando, e lá atrás, né, a gente não tinha rede social, vamos dizer assim, né, ou quase não tinha, há mais de 20 anos atrás, deixa eu contar aqui mais ou menos, me ajuda a fazer na conta aí, década de 90 a 2000, já são mais de 30 anos, né? Então, você pensa assim, no momento em que está o auge a gente, na cidade era industrial, e aí vem a crise, aquelas crises, e de repente você está no trabalho e a pessoa olha para você de um vidro e só manda você ir no departamento pessoal porque a crise estava fazendo com que todos fossem demitidos. E era uma época diferente em que você trabalhar de carteira assinada por muito tempo era importante. É diferente do tempo de hoje. É diferente do jovem que hoje ele é profissional liberal, ele consegue negociar, ele consegue trabalhar com a questão de valores, mas ele ainda precisa de ter interação, ele precisa de conversar. Então, falando disso, por exemplo, trazendo naquela época em que você, de repente, encontra com uma opção de pessoas que está na mesma situação, e naquele momento, o que estava acontecendo? Eles estavam tendo luto, iam começar a vivenciar o luto da perda do emprego, a perda do contato pessoal, porque você dentro de uma indústria, você trabalha com várias pessoas e você vê ali a fila era de umas 20 pessoas, mais ou menos. De repente, as pessoas que já tinham ali afinidade, que era contato no final do ano, ou no meio do ano, eles tinham contato de famílias, então você conhecia a família de outros, e de repente você tem que falar para a pessoa assim, cara, deixa eu ir embora, porque se eu ficar aqui eu vou chorar, e homem chorar na frente de homem é muito estranho. Mas todos estavam no mesmo sentido, no mesmo sentimento. Ok? Parece que se perde isso, mas na realidade o sentimento está ali porque somos seres humanos, nós somos humanos, não somos máquinas. E aí às vezes precisamos justamente de alguém que precisa nos ouvir. Hoje, com a questão da era digital, né, com os contatos das redes sociais, aqui nós estamos nos vendo. E podemos hoje fazer atendimento online, podemos observar. Nós tivemos essa dificuldade, por exemplo, da pandemia, quando foi de sair que precisava sair do atendimento online, atendimento presencial, para o atendimento online por causa do isolamento. E aí nós tivemos muitos profissionais que tiveram dificuldades. Eu não vou negar que para mim foi fácil. Então nós fomos treinados, fomos trabalhar, por quê? Nós olhamos no olho, nós olhamos o movimento da pessoa, como que ela está ali, e é importante estar atento. Então isso é um contato significativo. Então, se você que tem estado muito tempo na rede social, mas não tem contato com uma pessoa e precisa, né, de um lugar para que você possa falar sem julgamento, né, sem se sentir julgado, procura um setting terapêutico, procura um profissional, comece a conversar sobre isso, porque precisamos interagir uns com os outros. Ok, pastor? Muito bem. Eu queria que o senhor falasse também, doutor Aguinaldo, um pouco sobre a diferença, né, que eu acredito que deve existir, entre estar sozinho e se sentir solitário. Vamos lá. O pastor, os nossos ouvintes e quem está participando aqui, pode colocar aqui no chat. O pastor já passou algum momento de conferência, que a gente acaba vivenciando conferências, o pastor trabalhando como radialista também, né, na época lá, já esteve no meio de por exemplo, umas 2.000 pessoas num congresso e, de repente, na hora do almoço, aquele movimento todo, você se sentir sozinho? Sim. Percebeu agora? É justamente isso dali. Você está no meio de muitas pessoas e, naquele momento, você tem um objetivo em comum. Estão ali para uma palestra, então você está focado ali. De repente, tem aquele momento que você vai fazer o seu alimento, um lanche ali, tudinho, e você não conhece todos ali. E se é uma pessoa tímida como eu, tem umas pessoas que falam que eu não sou tímido, né? Mas a gente sabe no fundo da gente, né? Tem pessoas que a gente aprendeu a lidar com as pessoas, com os nossos sentimentos, quem nós somos. Mas isso é autoconhecimento. Mas, de repente, você vai ali na hora do almoço, você pede licença para alguém para sentar à mesa, porque você tem que compartilhar todo mundo ali, mas, ao mesmo tempo,
você olha para um lado e olha para o outro ali, um levanta, está conversando com um outro amigo ali e tal, e ninguém conversa com você. E instaura um vazio dentro de você. E ali é aquele momento da solidão. É aquele momento que você olha para todo mundo, você olha um monte de gente, mas parece que você é aquele que a lâmpada brilhou só de você ali. Tem ninguém mais, ninguém fala contigo, né? Quem sou eu? Ninguém fala comigo, ninguém me vê, ninguém me ama. É uma sensação dessa forma. Qual é a fuga que a gente faz normalmente? Pega o celular e a gente está ali, faz o mesmo que todo mundo faz. Começa a conversar procura alguém. Também é uma fuga. É um momento de você falar com alguém, é um momento de você conversar, tudo bem, mas se você tirar o celular, se o celular não puder estar com você ali, como é que você vai se sentir? Essa é a solidão. É um sentimento não agradável. E aí você vai ter que aprender a lidar com ele naquele momento e se regular. Olhar quem é você ali. Você quer interagir com alguém? Você está pronto para poder saber o nome da pessoa, quem ela é, né? Se apresentar. Então, é muito, muito difícil. Né? E igual a Van Gomes colocou para a gente aqui, da solitude é diferente, né? Quando você está bem com você mesmo. Eu estou aqui, esse momento que eu preciso tirar o meu tempo, não quero fazer outra coisa a não ser olhar para dentro de mim, avaliar aquele tempo que a gente precisa ter de avaliação, autoavaliação, né? Não é ficar se chicoteando, não. Né? Olhar quem sou eu nesse tempo, o que eu estou fazendo, né? Como que eu tenho conseguido conquistar as coisas e se alegrar com você mesmo. Essa solitude, saber quem você é. Mas a solidão é ruim, né? A solitude é agradável, a solidão não é boa, né? É um momento que o seu foco está aqui. Eu sou o patinho feio e ninguém me quer. Né? Vamos lembrar disso aí. Ok, pastor Elber? Eu acho que na semana passada, doutor Guinaldo, a gente falou um pouco sobre as pessoas que costumam estar nas redes sociais e principalmente ali, como é que eu posso dizer, apreciando, né, vamos dizer assim, a vida de outras pessoas, né, dos que a gente chamava no passado dos casais margarina, né, que é perfeito. Aquela família perfeita. A família perfeita, né, e tal, que é a família margarina, né, que chamava. E aí, às vezes, a pessoa, ela tá em meio, né, vamos dizer assim, a esse conflito de solidão, solitária, solitude, né, não sabe, tá misturando às vezes tudo e tal, e aí de repente ela se depara, não é, com as vidas perfeitas que são divulgadas aí nas redes sociais, né. Eu queria que o senhor falasse também um pouco, né, sobre sobre essa comparação, né, que as pessoas costumam estar fazendo das suas vidas naquele momento, que de repente ela está passando por alguma situação, com a vida daquelas pessoas que ela está vendo. A pessoa está curtindo uma viagem, está curtindo, né, um namorado novo, um emprego novo, um carro novo e tal, né? E ela fica ali às vezes, ó céus, ó azar, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. A rede social, isso não é novo, né, pastor Elber? Nós temos agora a velocidade, né? A velocidade de ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Só uma coisa, antigamente a gente falava assim, a grama do vizinho é perfeita, né? Que não tinha rede social, então você subia o muro, tá tudo lindo, né? Mas você não sabe o que é que tá passando lá dentro, né? Esse mito continua, o mito da grama mais verde sempre é do outro, né? Então a gente sempre olha, por causa da comparação. Todos nós, vamos lá, quando eu entendo que eu gosto, e muitas vezes, e em algum momento da minha história, eu preciso de validação, então nós estamos falando de um tema que já conversamos há um tempo atrás, é bom depois a gente voltar a ele, que é o autoconhecimento, né? Quando eu entendo que eu preciso disso, eu vou começar a perguntar para mim mesmo o porquê de que eu preciso disso, né? O que me faz isso dali? Então, o problema é quando eu fico só olhando para lá e olha assim, o de lá é bom e aqui é ruim, o mito da grama mais verde, né? O camarada
ele conseguiu, ele programou a viagem dos sonhos, né? Ou melhor, a gente não vê a programação, a gente vê a viagem dos sonhos, né? Eu estava olhando na rede social esses dias e estava vendo uma jovem, não guardei o nome, foi rápido, e viaja ao mundo no velejando, né? E aí a história dessa pessoa, dessa menina que passando aqui pelo Brasil, acho que estava no Rio de Janeiro, e já estava na reportagem, já ia pensando já em uma outra viagem, é que ela se preparou e a história dela é a história que vem da família, do pai que já fez, e o pai que fez alguma rota que ela não, que aquele não fez, ela vai querer fazer, sozinha, mas a rede social está ali, ela está registrando, ela vive a história dela do jeito que ela se preparou. Aí alguém fala assim, poxa, eu queria fazer isso, mas queria fazer por quê? O quanto que essa pessoa se preparou, o quanto que essa pessoa investiu e trabalhou todo esse programa, a programação. A gente precisa estar atento em relação a isso. Então, essa comparação ela é perigosa quando eu olho que o vizinho ele tem a grama mais verde e eu quero a grama dele, né? Eu não quero ter o trabalho ou saber como ele chegou lá. Eu quero ter o que ele tem. Essa é a maior dificuldade. E aí eu vou viver a frustração e muitas vezes o que nós vemos no problema na rede social de golpes e tudo mais, são pessoas que, se forem avaliar, elas sempre querem o que é do outro. Ela quer se dar bem em cima daquilo que o outro conquistou, trabalhou. Será que eu sou esse tipo de pessoa? Será que eu estou vivendo isso? Se eu estou passando por esse processo, eu preciso começar a avaliar qual é a interação, o que eu tenho. Porque um outro problema é que, se eu não tiver isso, quem sou eu? Como é que eu vou fazer? Então, é onde entra a questão da solidão. Muitas vezes, a gente pega e começa e voltando aqui, né, que a gente precisa estar atento, a gente não tem as conexões, mas o meu amigo tem. Às vezes acontece isso numa interação, seja na família, no trabalho, na escola. Então, eu preciso estar atento, que às vezes eu posso ter muito contato virtual e pouco contato significativo com pessoa a pessoa. E aí eu preciso estar atento em relação a isso daí. Então, essas comparações, pastor Elber, elas já vêm porque nós temos essa necessidade de validação. Às vezes, na escola, eu conversava com pessoas que, assim, o que acontece? A pessoa, eu tenho medo de ficar sozinho. Ok, por que você tem medo de ficar sozinho? Porque muitas vezes ela já pode ter passado por esse momento. E aí, nós trocamos para ter, assim, um tempo atrás, hoje eu creio que isso melhorou um pouco, né? As pessoas começaram a lidar bem com a rede social, mas um tempo atrás a gente via, assim, e uma comparação, não, eu já ouvi, eu conversando com um grupo, eu percebi que alguém deu uma entrevista, numa campanha, foram várias pessoas, e uma das pessoas, pela forma dela, acabou que ela ficou mais em evidência, né, nessa entrevista, mas era a forma da pessoa falar e o conteúdo que ela colocou, que ela conseguiu expressar. E aí os que estavam do lado falaram, olha, fulano, tá vendo o dele? O dele foi mais valorizado do que o meu, porque o meu apareceu só alguns segundos, o dele, olha quanto tempo que ele levou. Aí eu, naquela hora, e pensando nesse momento nosso aqui, eu fui dar uma olhada, né? A questão toda, eu fui olhar assim, aí eu comparei duas coisas. Aquele movimento do like, né? Que a gente pede aqui, deixa o seu like, aí fui olhar o like, fui olhar comentários e fui olhar o tempo que a pessoa ficou. Em comparação com os demais, foi a mesma reação do público, ok? A diferença é que, como ele estava a linha de raciocínio foi um pouco maior, ele ficou mais tempo na entrevista. Percebe agora? Então, eu estou falando de uma experiência que eu vivenciei há pouco tempo, das pessoas comentando e sentindo isso. E aí, esse é o perigoso, porque aí vem um vazio assim, cara, as pessoas não me olham. Eu não sou uma boa pessoa. Esses são os pré-julgamentos. Está vendo onde vai surgindo os transtornos? Então, essas comparações são perigosas. Então, a gente precisa olhar e falar assim, peraí, olhar o todo, né, e o conteúdo.
Doutor Aguinaldo, eu queria que o senhor falasse também sobre o perigo disso em relação à autoestima da pessoa, né? Porque ela fazendo essas comparações, ela começa, de repente, a definhar, né, a sua autoestima, no tocante à sua autoestima, né? Ela começa... Porque nela ela só enxerga... Ontem eu estava vendo um corte de um podcast de uma pessoa bem, um desses influenciadores aí, né, e tal, e ele falando que lá no início de tudo, da carreira dele, ele falando da importância de ele se olhar no espelho e acreditar nele, né? Ele falou que hoje ele presenteia Rolex para as pessoas e ganha de presente, né? Rolex de 200 mil reais, né? Relógios Rolex, né? Mas ele falou que lá no início de tudo, ele usava ternos de 200 reais. Aí ele falou que ele pegou uma graninha e alguém chegou nele, ele ouvindo uns camaradas e tal, e dizendo, ele falou, olha, você tem que se valorizar. Se você não se mostrar, né, com a tua autoestima e acreditando naquilo que você faz, ou acreditando em você mesmo, ninguém vai mais acreditar, né, a não ser... E aí ele falou que ele teve que... com muito sacrifício para ele poder entender isso. Aí ele foi fazer fotos, ele usou o escritório dele bem ruim, ele foi usar um escritório de um amigo, chique. Aí ele foi fazer fotos, comprou 2 ternos de 2 mil reais cada um, né? E isso assim, ele desesperado, ele, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, gastando essa grana todinha e tal. E aí depois as fotos ficaram belíssimas, que ele pegou uma fotógrafa de modelos, né, de revista e tal, e também outra fortuna que ele teve que pagar. E aí ele ficava olhando para aquilo lá, ele falou, cara, isso aqui não sou eu, isso aqui, mesmo ele vendo aquela superprodução, né, ele falou, esse escritório aqui é fake, essas roupas não são roupas que eu uso, né, esse fotógrafo jamais eu teria condição de andar com ele e tal, mas ele falou que de tanto ele mostrar para ele, tentando passar para o cérebro dele que ele era uma pessoa, né, que de fato ele precisava ter a sua autoestima elevada, ele falou que a vida dele foi mudando por conta disso, né? E hoje ele alcançou o sonho dele, que é ser um bilionário. Mas ele falou que lá no início, primeiro ele teve que mudar essa mentalidade. E às vezes acontece exatamente isso. Eu falando aí, eu estava vendo que às vezes acontece isso. A pessoa, pelo fato de ela começar a sentar na frente de um computador e começar a comparar a vida dela com a vida de pessoas, às vezes pessoas que ela conhece ou que ela não conhece, né? Eu acredito que acaba afetando a sua autoestima também, né, doutor Aguinaldo? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Quais os cuidados que a gente precisa ter, pastor Elber? Uhum. Quando o pastor estava falando e falando sobre essa reportagem, e é interessante que o pastor colocou um detalhe ali, né, que ele falou, poxa, mas eu olhando, isso aqui é fake, não é a pessoa... A questão toda é, qual era o objetivo dessa pessoa alcançar, o que ele estava pensando em alcançar, o que ele estava pensando em investir e quem era ele naquele local. Ok? Vamos pensando nisso primeiramente. Porque eu entro na rede social e eu vou olhar alguém em que eu admiro. Né? Vou até mexer um pouquinho com a Van aqui, com a Van numa reportagem, acho que eu não ouvi, mas eu lembro que ela estava fazendo num programa lá, né, Virtuosas Modo On, e aí ela falou sobre, acho que o esposo dela gosta de ouvir o Mário Sérgio Cortella, né? E eu gosto também, não vou falar que não, porque assim, eu gosto do sotaque, o que é a dificuldade, ela falou, a minha dificuldade é o jeito dele falar, né? E eu acho interessantíssimo o jeito dele falar, eu gosto, né? Então, assim, é uma pessoa que não só pela capacidade, não só pelo o know-how e quem é a pessoa, o jeito me chama a atenção. Então, você tem pessoas que você elege como pessoas que você gostaria, ícones que você gostaria de ter pelo menos um pouco do que essa pessoa passa, né? E aí você vai trabalhar, vai buscar estudos, vai fazer isso aí, e a mídia vai falar isso, olha, se você quer ter algo melhor, você vai ter, que é o que ensina, os coaches vão estar ensinando. Agora, eu preciso estar atento sobre o que isso está transformando dentro de mim. Quem sou eu como pessoa? Porque às vezes eu não quero pagar esse preço. Essa pessoa, por exemplo, nessa reportagem, ele já colocou justamente que hoje ele tem essa condição porque ele estava em um nível e ele queria chegar lá e ele fez investimento nele para chegar lá.
O problema é, eu estou pronto a lidar com as minhas frustrações caso eu não consiga chegar naquele patamar? Porque se eu não souber lidar com as minhas frustrações, olha o transtorno chegando aí. Eu vou fazer um investimento alto, eu corro risco, e se eu não estou preparado, eu vou me prejudicar e prejudicar a outros. Então eu preciso estar com cuidado em relação a isso. Eu preciso estar atento em relação a isso. Eu preciso estar pesquisando, olhando, mas avaliando quem sou eu nesse momento e aonde eu estou chegando. Se eu sou casado, será que eu convidei a minha esposa e meus filhos a pagar esse mesmo preço? Né? Porque, por exemplo, a rede social pode também me levar a afetar a minha esposa e os meus filhos. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo naquele momento. Então, é a família perfeita, né? Eu acho fantástico, eu gosto, e aí eu avalio sempre isso dali. Peraí, como que está esse meu pensamento em relação a isso? O que eu preciso fazer? E eu estou a fim de fazer isso? Né? E aí a gente tem aquela questão também, pastor Elber, da nossa geração. Eu, por exemplo, o pastor me trouxe aqui a reportagem de um que está numa geração bem elevada do que eu vinha, né? E aí eu falei assim, eu sou do tempo em que trabalhar ser CLT muito tempo era diante daquele tempo da sociedade que você era uma pessoa excelente. A pessoa que trabalhava 30 anos, 35 anos, que se aposentava numa empresa, ele era tido como uma pessoa que venceu, um vencedor na vida, né? Aquela questão, sim, que ele se orgulhava. Hoje já não é bem assim. Então, pega uma pessoa nesse tempo e tenta colocar ele lá em cima. Por mais que a autoestima dele seja boa, ele precisa ainda trabalhar as frustrações e os níveis sociais que ele vai precisar de crescer. Então, eu vejo assim, fantástico, eu gosto muito de ver, quando a gente tem a reportagem, de ver se pessoas... a internet para a pessoa da terceira idade, ou da maturidade, hoje não fala mais terceira idade, né, maturidade, né? Então, eu acho que já até mudou. Então, a gente vai olhar, mas olha também quantos que estão sofrendo por golpes, porque idealizou algo que foi passado e a pessoa não se preparou, ela não conseguiu chegar e ela foi enganada por pessoas que são experts em dar golpes. Então a gente vê essa comparação o tempo todo. Então eu preciso estar atento. Aí você vai falar, mas isso da solidão está no mesmo tempo? Sim, porque essa pessoa buscou, quis investir, comparou e agora ela se vê sozinha, sem dinheiro, sofrendo e com a idade avançada. E aí quem está perto da família vai falar assim, mas também você tinha que prestar atenção. Aí ela se sente com a autoestima lá embaixo. Falei, eu não tenho condição mesmo. Para mim o tempo já passou. Aí ela já está com a idade avançada. Opa, a música. Acho que é hora do comercial. A música subiu aqui sozinha e agora a plataforma não quer abrir também para eu mexer nela. Isso aí é para poder. É que deu tempo para falar menos? Fala para mim aí. A minha máquina, doutor Ignaldo. Peraí, só um pouquinho. Isso é a rede social, olha que maravilha. Tá me ouvindo? Acho que agora foi. Isso é a rede social, tá me ouvindo? Olha que maravilha. Fala um pouco menos aí. Isso é benção. Mas só para terminar ali o nosso pensamento aqui, porque a gente está comparando geração. E a geração e gerações, elas vão aprendendo, nós precisamos aprender. Mas eu preciso estar atento que se eu não conseguir alcançar, como é que eu vou me sentir? E aí eu tenho duas opções na minha vida, né? Ou eu me excluo de toda a rede social, e aí eu vou ser taxado como que está atrasado e eu não vou conseguir alcançar, ou eu aprendo a lidar e pagar o preço. Qual é o preço? Sabe, olha, eu consigo ir até aqui. Então, eu não vou ficar, se no meio de um bate-papo, de uma conversa, eu não consigo alcançar, eu não posso me excluir e me isolar, porque o outro passo é o isolamento. Você mesmo vai se isolando, vai distanciando dos outros. Ok, pastor? Muito bem.
Gente, 10 horas e 37 minutinhos. Eu tô vendo aqui que tem várias participações aqui. Eu vou dar uma adiantada nessas participações, né, doutor Aguinaldo? Porque tem aqui algumas coisas dentro do contexto que eu estava falando, a respeito, inclusive, do Cortella aí. Deixa eu voltar aqui. A Cristiane Paula, ela passou mais cedo aqui. Ela está dizendo assim, ó, graça e paz, bom dia, pastor Welber, pastor Aguinaldo, Maiara, Deus abençoe, família preciosa, bom programa. Acho que ela achava que a Maiara estaria conosco. O Daniel também está por aqui, está dizendo lá, bom dia, graça e paz, estou na área, está lá em Ilhota. A Jazionete também mandando bom dia pra gente. E diz que está no trabalho e vai tentar ouvir por lá. Ela falou, não consigo assistir esse quadro porque trabalho nesse horário, mas ela vai pelo menos tentar assistir, né, Jazionete? A Luísa Campelo está dizendo, eita glória, eita coisa boa ver esses dois. Olha aí que legal, obrigado, irmã Luísa. E ela falou, aí a Sandra Mendes está dizendo, bom dia, bom dia com Jesus, meninos, já estou por aqui, cheguei Brasil. A Deise Tenório está dizendo, bom dia. A cultura do cancelamento tem contribuído para essa onda de solidão nas redes? Não, porque as pessoas, acho que as pessoas que são canceladas, né, Deise, são, assim, é uma exceção, né, então não tem nada a ver. Acho que não... E quando... né, a questão toda é para quem é cancelado, né? Exatamente. E outro detalhe. É exceção, né? Isso. A cultura do cancelamento ele surgiu como uma punição, né? A gente olhando de fora, assim. A forma. Sim. Se você tem alguém que você não gosta, você dá um jeito. Que não era muito diferente aquela pessoa lá na escola que não gostava do outro, lembra? E aí fazia aquele grupinho e se afastava dessa pessoa. Lembra no presencial o que acontecia muitas vezes lá? A pessoa se deprimia, se angustiava, ela saía de perto das pessoas e às vezes ela até tentava contra a própria vida. Olha só, essa cultura, se ainda existir, ela não é boa, né? E a pessoa que vivencia passa por sofrimento. Esse é só o cuidado que precisamos tomar. Muito bem. São 10 horas e 39 minutinhos. A Van está dizendo assim, ó, vivi o luto há 5 anos atrás, quando fui encontrada dentro do espectro autista. Luto após um diagnóstico que eu mesmo não entendia. Não sei se ela continua. Não, ela depois acho que ela muda o assunto lá em cima. O senhor quer comentar aí, doutor Aguinaldo? Isso, eu lembro, a gente conversou um pouquinho, né, a gente vivenciou isso com a Van, obrigado por você ter falado sobre isso, né, e o luto, por exemplo, não foi só o luto da perda de pessoas, né, vamos dizer, é o luto de que ela viveu, do que ela teve conhecimento de si. Hoje, quem vê a Van Gomes, né, quando a gente ouve lá, né, bom dia bonito, olha que quanta diferença. E ela vai continuar mais à frente ali sobre o que aconteceu quando ela descobre e ela vai perceber como que isso vivenciou, como que ela já estava vivenciando isso na vida dela. Daqui a pouco ela fala mais um pouquinho sobre isso ali, você vai ler aí. Muito bem. A Cristiana Paulo está dizendo assim, doutor Aguinaldo, quando eu louvo, choro e depois me alegro e me sinto feliz, é normal a solidão, mas só feliz, tudo dentro de mim, tudo que acontece, vem aquela paz, gosto muito, abraço, cheiro nas bochechas. Isso. Você já entendeu aí? Não, e a pessoa assim, às vezes quando ela ela, é a forma dela lidar com o que ela está vivenciando, que é o que eu posso entender aqui, né? Louva, chora, se alegra, às vezes sente aquela solidão, porém a resposta que ela traz, a melhor forma, vou dizer assim, dentro da minha abordagem, né, é quando ela entende o que faz a felicidade e a alegria. Eu creio que foi isso, né, Cristiana, né? Cristiana. Forte abraço. A Van Gomes está dizendo assim, é a solitude e a solidão. Eu gosto de solitude, mas muitas vezes a solidão acaba me alcançando porque as pessoas acham que eu gosto de ficar sempre sozinha e acabam me deixando solitária. Isso. Então, foi na hora que a gente estava falando sobre a questão da solidão, né? E a pessoa que gosta de estar sozinha. Gostei da palavra solitude também, lembrando, né? E às vezes é isso, uma coisa que ela faz e fazia, né? É estar sozinha. É o momento que a gente fica com a gente. O outro que interpreta de forma diferente, e aí fala, não, deixa ela, e aí vai deixando a gente de lado. Então, às vezes,
é bom chegar, como é que você está tudo bem com você? Eu gosto de falar sobre isso, né? E às vezes a gente tem medo de lidar com essas circunstâncias, né? Então, vamos, um abração aí, é muito bom, né, estar conversando, estar junto contigo aí, e a gente vê, e eu ouço, né, também, vez por outra, estou ali participando do seu programa, lá, participando assim, só ouvindo, né? Por isso que eu lembrei do Mário Sérgio Cortella, né? Olha só, né? O Reginaldo Araújo também ele vai falando, bom dia, graça e paz, Rede 316. Excelente dia. Reginaldo, um abração aí, Reginaldo, né? Enquanto o pastor Elber vem, antes que eu me esqueça aqui, pastor Elber, antes de você continuar, eu li o do Reginaldo, tá? Mas ainda falta mais um pouco ali. Mas antes de você, eu lembrei o seguinte, da nossa Leuda Brasil, né? Eu mandei lá que eu fiquei feliz por ela, que ela falou só, eu não vou poder estar, mas eu já troquei a minha carteira, já conseguindo, né, a carteira dele para B. Parabéns, Leuda, é isso daí, né? Isso é olhar a autoestima, né? É confiança, autoconfiança, investimento em si mesmo e poder aproveitar aquilo que é de bom. Então, parabéns, vale a pena. E você que está nos ouvindo, está participando conosco no YouTube, a mesma coisa, não deixe a sua vida ficar parada. Muito bom. A Van está dizendo que ela viu também esse podcast que eu tinha comentado aqui, né? Valeu, Van. A Judineide Bezerra está dizendo, bom dia, irmãos, graça e paz. A Rosângela está dizendo, bom dia. Tem uma frase no quadro do meu ateliê que diz, quando a comparação começa, o contentamento acaba. Olha aí, ó. Dá até para botar no para-choque de caminhão, né não, Rosângela? Com certeza. Quando a comparação começa, o contentamento acaba. Acaba. Voltando só um pouquinho, pastor Elber, eu só lia para a parte do Reginaldo ali, quando ele falou lá, bom dia, graça e paz, Rede 316. Ok. Ele falou, já vi pessoas sendo ajudada e acolhida dizendo que mesmo assim se sentia só. Isso é solidão psíquica, doutor Aguinaldo? Essa pessoa que é ajudada, é acolhida, e aí é observação para ver se é aquela solidão emocional, né? Podemos dizer que ela está passando por um momento ali de que o que está faltando para ela, né? Ou então o que ela está entendendo por ajuda, porque a pessoa pode não estar na solidão, mas na realidade o que ela está é querendo algo mais do outro e ela não falou o que é, né? Porque às vezes a pessoa é ajudada, mas ela quer, mas ou ela não, se ela estiver na solidão psíquica naquele momento emocional, ela não está sabendo o que ela quer. Ela só sente o vazio. E aí ela precisa de buscar ajuda, sim. Agora, ela está pedindo a demanda do outro. Agora, tem pessoas, e aí é onde a gente tem que estar bem atento. Porque às vezes a pessoa, você ajuda daquilo que você pode, com o que você tem. Agora, ela sabe o que ela está querendo? Ou o que ela está querendo é o que o outro não pode dar. Então, se ela não sabe, ela vai falar, não é isso que eu quero. Mas eu estou sozinha, estou me sentindo só, né? Estou me sentindo só porque qual é o tipo de ajuda? O que está te faltando? Então a pessoa vai precisar de passar realmente, procurar ajuda emocional, para ela poder descobrir da onde vem aquele vazio, aquela solidão. Muito bem. Quer comentar sobre quando a comparação começa, o contentamento acaba? A gente voltou lá para o final. Isso. Não, e a Rosângela gostei quando você falou que a Rosângela mandou ali, né? Pode colocar lá como num para-choque de capa. Realmente, quando você fica comparando, você não consegue mais ver aquilo que você tem e quem você é, né? O contentamento, ele é importante para que você possa, não é ficar estabilizado ou estagnado, é que você possa ver que você tem potencial de ir a mais e se você quer ir, né? Se você quer conquistar mais, olha, estou satisfeito, o meu contentamento da onde eu cheguei. Tenho potencial para ir mais e gostaria de ir mais? Tenho. Posso fazer outro investimento, né? Aproveitar isso. Uma coisa que eu achei interessante, ontem eu estava conversando com um senhor, né? E ele assim, ele fala, olha, para eu não ficar desperdiçando, todo mundo que olha esse senhor, isso é no meu trabalho, e aí esse senhor, a gente sempre vê ele sozinho, já de uma certa idade, e ele parece ser aquele camarada durão, né? Difícil. Sentei, bati um papo com ele ontem, e aí ele foi me ensinar uma coisa que eu sempre vi de longe, não consegui, fiquei rindo, e ele depois tirou, né, me entregou, porque ele sempre compra quebra-cabeça, aquele sudoku, é isso mesmo que fala? Aquele Sudoku, de número?
Estudou. Isso. E aí ele foi me ensinando a fazer, e ele depois agora faz sozinho, eu não conseguia, e eu falei, não é possível. E foi um momento assim agradável, e ele estava montando, já estava começando a montar um quebra-cabeça de 2.000 peças. Boa. Aí eu perguntei com ele, ele falou, não, dizem que isso aqui é para poder evitar o Alzheimer. Mas é que eu gosto. Né? Se quiserem fazer, aí ele faz e compra lá e faz, monta. Ele fala, olha, eu prefiro para não ficar pensando em besteira, para não ficar, não é o momento que eu não estou lendo a Bíblia, e para não ficar com conversa, jogando conversa fora, eu vou para o meu cantinho aqui e faço. E ele vai fazendo. E cada hora ele faz, ou ele está na palavra cruzada, ou ele está fazendo esse sudoku, ou ele está naquele momento. E foi um momento de bate-papo, mas eu precisei chegar na onde ele estava. Eu sempre vi ele de longe. Conversava só o necessário. Mas na hora que eu interagi com ele, olha a questão ali, na minha percepção, ele ficava na solidão. Na percepção dele, ele está fazendo algo útil. Melhor, ele gosta. Na percepção dele, melhor só do que mal acompanhado. Né? Então, e aí, quando a gente chega para conversar, ele me deu uma aula ali como pessoa. Então, assim, quando que eu teria com essa pessoa essa interação pela rede social? Percebeu? Então, assim, nós temos ainda essa necessidade. É importante a rede social e é maravilhoso quando a gente encontra, nós tivemos a carreta missionária na semana passada aqui, né? Encontrar com pessoas, interagir com pessoas. A gente tem que aprender a equilibrar para poder estar atento. Aí eu vou descobrir que às vezes eu posso estar na solidão, não por causa da era digital. A era digital, né, a questão da solidão, vem porque a gente fica procurando, muitas vezes a gente cai naquela questão de relacionamento, vou novamente, o relacionamento superficial, e a gente quer que os outros nos vejam também, queremos ser validados. E aí a gente tem que olhar qual é o momento que eu estou vivenciando. Esses são os cuidados. Pode continuar, pastor, depois dessa frase bonita aí, né, quando vem a comparação, acaba o contentamento, muito bom. A Van tá dizendo assim, ela tá aqui rindo, né? Na hora que você falou lá do Cortella, ela tá dizendo assim, o jeito dele me irrita, mas como... Bem... Mas como o conteúdo dele é a forma de pensar dele, eu busco alternativas de acessar, né? E ela tá rindo que ela falou que lê os livros para não ter que ouvi-lo. Muito bem. A Carmen está dizendo assim, ó, também gosto de assistir vídeos do Cortella, amo o conteúdo dele, e também gosto do Cortella pelo jeito dele falar, ele chama a atenção, até tento imitando, ela está dizendo. São os ícones que a gente escolhe. E a Dona Alice Araújo também passou por aqui, está dizendo, bom dia, irmãos, o Deco também, bom dia, a Deise está dizendo, isso acontece até no nosso meio. Quantos pastores e cantores evangélicos famosos foram cancelados? FR Serviços Elétricos e Ventiladores, esse é o perfil que está aqui, está dizendo assim, ó, bom dia, estou me viciando na rede. Quando não posso ouvir, fico me perguntando o que eu perdi hoje. Muito boa a programação, valeu. E a Van está dizendo assim, bora aumentar esses likes, meu povo, vamos, tá aqui, deixa eu ver quem é que está... como está aqui os nossos likes, né, vamos dizer assim. Então não esquece, viu, gente? Tá me ouvindo aí, doutor Aguinaldo? Acho que travou. Estou sim, estou te ouvindo. O meu computador travou de novo aqui, não sei o que está rolando. Travou sim. Segunda vez que ele travou aqui já. Bom, mas são 10 horas e 51 minutos em Brasília, 10h51. Deixa eu ver se o meu computadorzinho... É a segunda vez que ele travou hoje. Enquanto você vai vendo o seu computador aí, pastor Elber, uma coisa interessante, a gente tem esses detalhes, né? Uma coisa interessante que eu preciso estar atento, assim, a rede social, ela é importante, né? A questão é que nós vemos e temos visto acontecer essa questão da solidão, a falta da interação. Então nós precisamos, não é a falta de interação, você vai falar para mim, mas todos nós estamos interagindo. Estamos sim interagindo. Agora, eu preciso estar atento, assim, qual é o impacto
que eu estou vivenciando. A pessoa que está participando, né, que tem os contatos pela rede social, ela precisa estar atento para poder não cair naquela solidão crônica e ter, por exemplo, doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade, né? Ela precisa estar atenta à mente dela. E aí a forma que a gente precisa estar trabalhando é priorizar também os contatos humanos reais. Então, você está aqui na rede social, mas a gente tem um contato na nossa rede social da igreja, por exemplo. Qual é a rede social? Nós estamos juntos, nós anunciamos aqui a carreta, mas tivemos contato com pessoas. Você tem contato com o seu, no seu condomínio, né? Quem mora, eu, por exemplo, gosto de morar em casa, né? Mas a pessoa tem o seu condomínio, está ali no momento de encontro. É o pessoal que vão, por exemplo, num lazer, vão estar juntos, né? Então, participar de atividade em grupo, ela vai promovendo esse convívio, essa conexão com pessoas. Isso é importante, porque você só vai perceber e lidar com a pessoa do seu lado. E aí lidar com isso você vai avaliando, né? Você, por exemplo, a própria rede social, ela fez um negócio esses dias, embora fosse um comercial de um ambiente de festa, de bebida e tudo, mas eles mandaram isso lá para ninguém estava conseguindo se conectar. Por que não estava? Porque eles estavam promovendo, é claro, a rede estava promovendo uma bebida, mas todo mundo tinha que estar junto ali. Então o pessoal foram se encontrar lá, foram se achar lá. Então, se a rede social está fazendo isso, se a mídia está fazendo isso, é porque precisa de conexão, de pessoas presentes ali. Então, aquele pertencimento de estar naquele lugar. E aí vem os limites. Quando eu não dou limite, eu perco. E aí eu preciso de estar atento, porque muitas vezes eu só fico me colocando na condição de estar com as outras pessoas, ou longe das outras pessoas. Eu perco isso dali. Então, ou eu falo, não, eu já conversei com o fulano, estive lá. Quer ver algo interessante? A gente procura. Você conversa com a pessoa com o WhatsApp, mas qual é a vez que se ligou para a pessoa? E se a pessoa, por exemplo, tem muito grupo, né? Ela não vai te atender num determinado momento. E aí você vai se sentir angustiado porque aquela pessoa não te valoriza. Se você já está com a autoestima não calibrada, não está muito boa, e se você manda para outra pessoa, e nessa interação que todo mundo está ali, rapaz, pega o seu telefone e liga, tenta ligar para a pessoa. Ela vai falar assim, não posso te atender agora, mas você tentou. Mas também a outra pessoa está vivenciando a mesma coisa, às vezes, daquela luta. Então eu preciso estar atento sobre se eu estou ficando na busca de muito reconhecimento visual ali, mas estou sozinho, ou se junto com isso eu consigo equilibrar em contato com pessoas e ter lucro. Uma das coisas que eu sempre falo, todos nós, como pessoas, sempre temos um retorno e buscamos um retorno. Buscamos algo que nos agrada. É uma realidade. Ninguém faz nada de graça. É ou não é? Né? Não existe almoço de graça. Você faz alguma coisa porque você tem alguma coisa em troca. Você faz uma atitude, você participa porque você tem algo em troca. E a nossa troca, por exemplo, aqui neste momento, é ver os meninos aí, ó, o pessoal mandando like, mandando pergunta. Às vezes tem pessoas que aproveitam essa oportunidade da rede para poder colocar algo do coração. E a gente vai trabalhando também, igual a nossa irmã ali, a Van, né, lá logo de manhã, no Pequeno Coração, né? E aí fala do Pequeno Coração ali, a oração. Então, a gente vê e é gostoso poder vivenciar tudo isso daí. Muito bem, são 10 horas e 56 minutinhos em Brasília. Doutor Aguinaldo, o que o cérebro sente quando recebe tantas notificações, né, curtidas e mensagens e tal? Você acha que isso pode gerar aí uma sensação de falsa conexão? Não diria sensação de falsa conexão. Quando você tem bastante reconhecimento, é como você está sendo alimentado, a endorfina ali, né? Vai aquela sensação de gratificação. O contrário vai levando a angústia, tristeza e depressão e você tenta sair. Percebe? É isso que eu falei. Então, assim, quando você vai tendo... E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Porque às vezes eu quero essa gratificação
Constante, constante, constante. E quando eu não tenho, eu começo a ficar angustiado. E aí eu vou para o outro lado. Eu vou sentir a dependência, né? Olha a dependência aí, não química, ela acaba sendo química, sendo psíquica, né? Olha a dependência, eu não estou tendo aquilo ali, não estou sendo alimentado daquilo ali, e eu vou vivendo desprazer naquele momento. E é aí o que o pastor queria falar logo lá no começo, o transtorno, né? Aí é onde vem os transtornos emocionais muitas vezes. E isso a gente tem como pessoa, né, ali presente, quando não tem também nos reconhecimentos da rede social. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Por isso que é importante dosar. Como é gostoso, por exemplo, você encontrar com uma pessoa em que você estava conversando com ela né, teve sempre o contato, de repente você vê aquela pessoa pessoalmente. Eu acho legal aqui, eu gosto desse jogo aqui, por exemplo, da tela, que a gente fica maior e tudo, e eu lembro que eu fui num trabalho, estava presente, alguém olhou para mim e olhou bastante e falou assim, interessante, achei que você fosse mais alto. Mas foi muito legal, porque assim, ela está me vendo, né? E ela falou assim, mas e aí, você está decepcionado por saber que eu não sou daquela altura que você imaginou? Eu falei assim, pois é, né? Mas como pessoa, aí fomos interagir como pessoa, e foi legal aqui no momento, foi importante aqui no momento. Agora, tem pessoas, eu poderia, por exemplo, do outro lado, falar assim, que eu ficar frustrado porque eu não era a pessoa alta que ela pensou que eu fosse, né? Igual temos alguns locutores que têm uma voz assim fabulosa, né? Bonita. E aí você chama atenção, é o timbre que você vai observando. Aquele locutor que apresenta formatura, ele tem uma voz, uma postura, e aquilo é muito bonito, treinado. Então a gente vê isso, é muito importante, faz parte. Eu só não posso substituir a telinha, a rede social, com a pessoa presencial. É importante você aprender a equilibrar isso, porque isso vai fazer parte da sua história, da constituição da sua vida. Isso é importante para você. Um minutinho, faltando para as 11 horas em Brasília, a Lourdes Ribeiro, ela está dizendo assim, excelente programa, não perco, mas ouço na rádio mesmo, sem tempo para mexer no celular. Bom dia, irmã Lourdes, está lá em Pix, no Piauí, plugada aqui com a gente. A Doralice está dizendo que já deixou o like dela, a Marilene está dizendo graça e paz, estava ouvindo pela rádio, agora lembrou e aí foi lá para o YouTube. Que legal, aí. Aqui já junto com a gente, já acredito que já deixou o like também por lá, né, Marilene? Obrigado, amiga. A Van está dizendo o seguinte, aquela apresentadora que é calminha, né, nada agitada, também, né, doutor Aguinaldo? Pois é, isso aí, né? E é fantástico, né? Poder ver quando ela chega assim na segunda-feira. Imagine segunda-feira você começando, aí a gente já se prepara, porque a gente tá naquele sono, né? Aí você ouve lá, bom dia! Fala, rapaz, que coisa maravilhosa, você já vai lá para cima, né? Agora, uma das coisas que a gente falando de solidão, voltando aqui da solidão na era digital, pastor Elber, e o processo terapêutico era importante, sabe por quê? Porque a importância de você se perceber, né, e se responsabilizar na sua própria experiência. Isso na minha abordagem, você vai trabalhar essa questão da responsabilidade pessoal. E é importante que a pessoa também, ela assuma que ela está tomando essa postura, né? O que está levando essa pessoa, o que levou essa pessoa a preferir ficar nesses contatos e ficou muito tempo, e agora ela está presa nisso daí. Então, a experiência não é que ela se sinta culpada, não é porque a pessoa fica se sentindo culpada, mas que ela possa fortalecer ali a condição e que ela tenha a capacidade de fazer novas escolhas, de depender, né, de buscar a completude, não só na rede social, mas também no seu dia a dia com pessoas. Porque nós já encontramos pessoas que preferem esse contato da rede social do que ter o contato pessoal. Então, assim, é uma questão, e aí no setting terapêutico, a gente vai conversar com essa pessoa e trabalhar com ela, para que ela chegue à conclusão, assim, olha, são essas escolhas que eu estou fazendo. Elas têm sido boas para mim? Não foram, porque estão me levando numa condição de solidão. E por que a solidão? Porque as pessoas não chegaram próximo de mim, né? E aí eu preciso estar atento. Na semana passada, alguém mandou, né? Um dos nossos ouvintes mandou aqui, participando no YouTube, sobre você estar conversando com alguém e a pessoa olhando no celular. E eu até citei, às vezes eu faço isso também, e aí
quantas vezes minha esposa me olha assim, para de falar, e aí espera, aí eu percebo, e aí eu tenho que, opa, deixa o celular aqui, né? Sem Caiu. ela precisar de falar. Você caiu. E aí, então, e às vezes a gente está numa correria tão grande, aí eu preciso estar atento que eu posso estar também nessa questão da rede social, num movimento acelerado de trabalho, em que você não está dando conta do que está acontecendo ao seu lado. Pare um pouco. O que está acontecendo do seu lado? Né? Qual é o perfume do dia que você está ali vivenciando? Essa interação. E aí nós fizemos a escolha, e aí eu não tenho que me culpar agora para comer. A intenção não é que você viva se culpando, mas que você perceba e fale assim, olha, eu fiz essa escolha e posso mudar. Eu sinto que eu preciso ter mais pessoas próximas de mim. Né? Às vezes a gente cai naquela questão se as pessoas só gostam de mim pelo que eu faço. Então apresente quem você é. E isso não dá para poder fazer pela rede social só. Dá também, quando a pessoa já se conhece. Mas a gente pode conhecer a pessoa presencialmente, né? Doutor Aguinaldo, você acha que os jovens e os adolescentes, eles são mais afetados por essa solidão moderna, né? Vamos chamar assim? O que a gente observa, pastor Elber, na realidade, são as escolhas. Dependendo de onde ele vem, da rede que ele vivencia, talvez ele vai ser afetado, às vezes, pelo medo de querer ter contato pessoal. E aí ele se isola na rede social. Isolando na rede social, ele pode fazer aquilo, ele pode cancelar outro, ele pode cortar, ele pode bloquear, e aí ele tem o controle. A dificuldade nossa é a questão do controle. O jovem, o adolescente, ele já tem um mundo dele, e aí a gente precisa acessar, porque nós passamos por isso. Ele já gosta de ficar sozinho, né? Vamos melhorar essa fala. Não é que ele gosta de ficar sozinho, ele chega no momento que ele começa a ficar no contentamento com ele mesmo. E aí onde nós tivemos os problemas com a rede social, porque ele estava dentro de casa, dentro do quarto, o pai e a mãe dizendo assim, não, ele está seguro porque está protegido, e aí quando ia olhar, na realidade ele estava com acesso no mundo inteiro. O problema é o que ele anda acessando, e o que isso tem afetado o comportamento dele, a mente dele. Então, o que nós precisamos é observar e dar o espaço para essa pessoa poder falar e se expor, para que a gente saiba se ela está vivendo uma solidão ou não. Então, dizer que é afetado, eu posso até falar no geral, né? É afetado. Mas será verdade isso? Quantos deles, por exemplo, têm muito mais contato do que nós pensamos e estão pensando e estão se programando, por exemplo, a encontrar pessoalmente? A questão é ver qual é o risco disso tudo, né? A gente vê hoje com a questão da rede social, você se vai fazer intercâmbios, vai encontrar com pessoas, então eu preciso estar vivenciando e tenho que ver o que ele está passando ali. Se ele está vivendo uma solidão, você vai conseguir ver ser expressado como é que fala? Na forma dele lidar, na forma dele viver, né? Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Ok? Aqui a gente viu que já está a nossa hora de ir para o final, né? No YouTube, tem lá no WhatsApp? Não, as mensagens que chegaram, não tem nenhuma pergunta no nosso WhatsApp, não. Assim, as mensagens que chegaram são mensagens mesmo só dizendo que estão ligados aqui na rede, estão ligados aqui no programa e tal, né? E, enfim, não tem nada, não tem nenhuma pergunta, não, né? Tem a nossa amiga Kátia Zaki, por exemplo, né? Ela está dizendo assim, da Igreja Batista Jardim, lá em Rondonópolis, Mato Grosso, e lá do pastor Valdeci, né? Ela está só aqui ligada na rádio e todos os dias, que todos os ouvintes tenham um dia abençoado, é o que ela está dizendo e tal. Enfim, aí só mesmo a participação do pessoal, né? Nada. Aliás, tem uma. Não, é só isso mesmo. Né? A mensagem que chegou gravada aqui foi antes das 10, então não é para o programa, não. Eu não tinha ouvido ainda essa mensagem. Mas, então, doutor Aguinaldo, bom, já são 11 horas e 7 minutinhos, né? Dá tempo de responder mais uma, né? Sim, antes de... Agora a pergunta aí. Antes de responder essa mais uma ali, né? A gente precisa estar atento também, e uma das coisas que a gente busca trabalhar
no setting terapêutico, são os assuntos que muitas vezes a gente chama na nossa abordagem, na minha abordagem, assuntos inacabados, né? Quais são os assuntos inacabados e como isso vivenciou, como isso foi passado para você, como que você vivenciou, porque faz parte da sua história. E muitas vezes a pessoa saiu já, a questão, igual foi dito, da autoestima, né, uma baixa autoestima, a dificuldade de se relacionar com pessoas, ela se refugiou na rede social. E continuou isso sendo algo pior, né? Então eu preciso saber como que eu estou, e no setting terapêutico vai trabalhar isso, essa responsabilização. A intenção não é que a pessoa fique brigando consigo mesmo, ou então ache que ela não serve para aquela associação, para aquele momento. É que ela esteja consciente, né, do que ela precisa, de um contato autêntico, de uma boa forma, perceber-se como pessoa e aprender a fazer escolhas saudáveis. Porque muitas vezes a pessoa pode jogar a culpa na rede social de algo que ela já vem vivenciando já há muito tempo na história de vida dela. Tá bom? Muito bem. A última pergunta, doutor Aguinaldo, que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: você acha que existe algum grupo etário ou perfil, vamos dizer assim, né, de pessoas que possam ser mais vulnerável a essa solidão digital? Olha, eu não vou falar que se existe algum grupo de pessoas, né? Mas tem pessoas que são mais vulneráveis mesmo, né, a essa solidão. E aí a questão toda é para onde ela está se refugiando. Então, se na questão digital ela está já com a solidão, né, porque ela não tem os likes, ela não tem o reconhecimento, a melhor forma, e é por isso que precisa de orientação, precisa de buscar isso dali, então ela procura estar presente, né, no contato pessoal. Tem pessoas que se isolam mesmo, completo, porque tem o auto-isolamento, né? Ela se isola mesmo, se tranca dentro do quarto, só quer aquilo ali e não quer contato com mais ninguém. O contato dela é o digital. O problema é o que vai acontecer com essa pessoa, dependendo de momento, se ela se sentir não só a solidão, se ela se sentir sozinha, como também se ela não se sentir validada. Esses cuidados é que precisam ter. Então pode ter sim, porque é o ser humano. O ser humano ele tem as suas peculiaridades. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Então a gente está vindo assim como nós falamos, de repente a gente estava numa época que o contato era muito grande, contato pessoal e aquela questão toda, e de repente as pessoas saíram foram levadas a ter o contato pela era digital, né? E isso foi importante. E aí muitos começaram a ficar deprimidos, doentes, porque não estava conseguindo ter mais contatos. Outros escolheram só isso dali. Então, qual é o momento que a pessoa está vivenciando? E ela precisa, então, expor isso. E o familiar, se estiver percebendo, precisa ajudar. E assim, vamos procurar mais um pouquinho, né? Vamos ter mais contato. Por isso que as redes de apoio, igreja, comunidades e tudo, são importantes. E aí a pessoa precisa se ver, né? E aí ela vai saber a escolha que ela está fazendo e o porquê fazendo dessa escolha. Então, o ser humano ele pode estar suscetível, sim. Ok? Muito bem. E qual a prevenção e e solução para esse negócio aí, hein? Para a pessoa não se tornar um solitário, né? Para a gente encerrar. Essa é a expulsadeira. É equilibrar, né? Eu acho que o Daniel Edu ele colocou ali algo muito importante, né? Mas antes disso, aí você depois lê o que ele escreveu lá. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Tá? Evitar de ficar. Às vezes a gente usa a justificativa da violência lá fora e se fecha. A questão é, o que eu estou colocando em relação a isso? Então, o equilíbrio é importante. Qual é o equilíbrio? Eu tenho as minhas relações sociais, pessoais ali, que são os mesmos da minha rede social ali. E quando eu percebo que eu estou tendo um vazio ali, de ficar sozinho só naquela questão ali, e eu não sei o que fazer, desliga tudo, liga para alguém, vamos tomar um açaí, um sorvete, um refrigerante, vamos fazer uma caminhada junto, vamos fazer exercício, né? Para que haja aquela gratificação. A gente busca sempre a gratificação na nossa mente também. Doutor Aguinaldo, acabou de chegar uma pergunta bem importante aqui, não sei se o senhor consegue ainda responder, porque já são 11h12. A pessoa está dizendo assim: doutor, me fale sobre solidão instantânea.
Sofro com isso às vezes. Não é frequente, mas acontece comigo. Ok. Falar sobre a solidão instantânea eu não vou poder falar agora para você, até mesmo que eu também precisaria dar uma olhada sobre isso, né? Mas a solidão, assim, ela explicou, às vezes ela sofre com isso, chega. A pergunta é, você já parou e perguntou assim, por que que eu estou vivenciando essa solidão? Da onde ela vem? E quando ela começou? Né? Quando a gente vai falar sobre transtorno, a gente sempre pergunta assim, né? Quanto tempo que está acontecendo, quando que começou, né? E o que está acontecendo à sua volta. Então, muito obrigado pela sua pergunta. Vou deixar anotado aqui e semana que vem até posso trazer novamente. Vou colocar o que você colocou, solidão instantânea, né? Solidão instantânea. Vamos lembrar que é algo que vem e passa pelo que deu para perceber, mas quais as consequências? A pergunta não é a solidão instantânea para mim, que eu faria para você, e já deixo aqui para os nossos ouvintes também, e que está participando. Quais as consequências que você percebe, ou qual é a dor emocional que aparece naquele momento, para que você possa... Por que tem vindo essa solidão? Você consegue mapear isso? Olha, ela apareceu nesse tempo, quando aconteceu isso aqui, isso tem se repetido? E aí é trabalhar isso para você ficar livre dessa solidão, ou saber, ó, ela chegou, mas eu consigo lidar com ela da melhor forma. Muito obrigado pela sua participação. Maravilha. O Daniel ele escreveu assim: as redes sociais têm um lado bom, mas também tem um lado ruim. Exemplo, perdeu-se muito a educação musical em algumas áreas da música, propaganda em excesso, tudo feito com o celular. É isso aí. E a Van está dizendo assim, ó, aquela apresentadora... Não, já foi. E quando estamos vendo a pessoa ir para um caminho de isolamento e a gente tenta mostrar, mas estão tudo viciados, que se irritam com a possibilidade de reduzir. Não acham que estão isolados? E para piorar, quando é adulto e não podemos obrigar a mudar o comportamento. Exato, Van. A dificuldade é essa, você não vai mudar aquele que não quer mudar. Quando você consegue conquistar, consegue caminhar, e essa pessoa começa a se perceber que está indo para esse caminho, aí você consegue ele mudar o comportamento. Mas a pessoa vai ter que perceber isso. E ela vai ter que perceber que vai chegar um momento, aquele lugar que ela vai chegar, não é bom. Né? E muitas vezes você vai falar para essa pessoa e ela não consegue dar conta disso. Ela fala, eu sei o que eu estou fazendo. Não, para mim está tranquilo, eu consigo lidar com isso. Aí você só pode dizer para ela, olha, se você chegar nesse local, lembra que eu estou aqui. Se você quiser voltar, ainda tem tempo. É só o que eu posso fazer. Obrigado, Van. Um abração aí. Muito bem. São 11h15 em Brasília. Doutor Aguinaldo, então, né? Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Semana que vem já tem o tema? Continua com a era digital ou não? Ou a solidão na era... Não, agora... Desculpa, pastor Elber. Pode. A era digital continua assim aí, mas é a gente aqui, né? Porque o tema da semana que vem é depressão. Fé e tratamento caminham juntos? Sabe por quê? A gente sabe muito bem que ainda hoje, né, há aquele mito de que aquele que tem fé não tem depressão, né? E será que isso está presente? Então a gente vai voltar a falar sobre isso, né? E eu quero já convidar você para mandar sua pergunta, já se prepara, dê seu exemplo, por exemplo, a sua experiência, porque é muito bom quando pessoas novas vão chegando e às vezes já ouviram, assim, rapaz, isso é falta de fé. E olha, não faça isso, não diga isso, porque só sabe quem está passando. Então, nós vamos falar disso aí, é tema da semana que vem. Depressão, fé e tratamento caminham juntos? Será que eu posso, mesmo estando na igreja, sendo uma pessoa de fé, leio a Bíblia todos os dias, passar por um tratamento psicoterápico, psiquiátrico, grupo de apoio? Vamos falar isso semana que vem. E aí eu já deixo uma pergunta aqui para vocês. Será que lá no seu grupo, né, na sua igreja, quando você tem aquele momento de bate-papo, aquele debate, aquela roda de conversa sobre a lição da EBD, não seria ele um grupo terapêutico? Que legal, né?
pensar nisso daí. Um forte abraço a todos vocês, pastor Elber, e os nossos ouvintes aí. Valeu, bom almoço, bom trabalho, meu querido. Deus te abençoe. Até quinta, então, permitindo Deus, estaremos de volta em mais um No Divã da Rede, aqui, claro, na missionária mais amada e ouvida do Brasil. Obrigado, doutor Aguinaldo. Valeu, bom demais. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.